Essa pergunta para o Fernando, se eu bem entendi o que o telespectador falou, da mãe biológica dispor o filho para a adoção. É, Se foi isso, Fernando, e eu acrescento aí, a doutora Eunice que usou respeito, né, a essa mãe, né? Eu acho que ela não deve ser uma necessidade por simples opção, eu imagino, né? Eu acho que a questão é um pouco mais séria do que essa. Existe um trabalho com essa mãe biológica que em algum momento demonstra não ter condições de criar esse filho, Fernando? Esse é um dos temas, sem nenhuma dúvida, dos mais sensíveis e que nós devemos olhar com o maior cuidado possível, não é? Porque ele envolve a grande responsabilidade que nem sempre caminha justamente, que é gerar uma criança e investir na construção emocional do filho, na proteção material, na proteção espiritual. E é exatamente a delicadeza desse momento que nós devemos analisar. Trata-se de um dos temas mais polêmicos, porque existem correntes no Brasil e em outros países que afirmam categoricamente que se as condições materiais estivessem dadas, todas as mães permaneceriam com os filhos, as crianças que geraram. E é preciso afirmar, porque essa é o que a experiência nos diz, que nem sempre a possibilidade ou mesmo o desejo de manter a criança gerada, muitas vezes em função das circunstâncias em que ela foi gerada, muitas vezes em função das condições reais de vida em que a criança surgiu e do projeto de vida de inúmeras mães, muitas vezes essa possibilidade não existe ou é mesmo desaconselhável se olhamos o interesse maior da criança e de preservar a vida. Então, eu acredito que, de fato, hoje no Brasil, há um cuidado cada vez maior para não radicalizar de um lado, todas as mães deveriam poder e dever cuidar dos seus filhos, e nem promover rupturas abruptas, sem analisar a situação de cada família. Por isso, cada vez mais os juizados, os grupos de apoio à adoção, entidades as mais diversas, criam espaços de escuta da mãe biológica, espaços de apoio, casas de acolhimento, não apenas para as crianças, mas também para as mães, para perceber qual o melhor encaminhamento para aquela situação delicada em que as mães duvidam da sua capacidade muitas vezes, mas isso pode ser modificado, ou elas possam decidir sem carregar por muito tempo ou para o resto da vida uma culpa que não é delas. É preciso sempre lembrar, houve a mãe que gerou, e há um imenso respeito que se deve dar ao longo da vida por essa mulher mãe que gerou, que deu uma nova vida, que deu a possibilidade de uma criança crescer, em determinadas circunstâncias, ser adotada. Sim, eu diria, então, ao senhor, me parece um senhor que fez essa pergunta, de que onde não existem, espaços de escuta devem ser criados para que essa mãe se sinta respeitada no seu momento de extrema delicadeza, que é aquela de ter gerado uma criança e não poder ou não desejar, precisamos lembrar, assumir o trabalho extraordinário, a imensa missão que é cuidar, proteger e encaminhar o futuro de uma criança. Todas as comunidades formam destinos humanos e ele começa na gestação. Toda mãe que gera, em qualquer circunstância,
ela leva uma promessa de humanidade. E o nosso grande desafio humano hoje é nos projetarmos no outro e não esconder, não criar barreiras, muros, arames farpados, reais ou simbólicos. É verdade que durante muito tempo os adotantes se interessavam apenas pela criança. Hoje, a evolução das mentalidades reconhece que antes da criança há a família natural e muitas vezes apenas a mãe, a mulher, a mãe que gera uma nova vida. E isso precisa ser considerado. Eu tenho certeza que o GAAD, assim como inúmeros outros grupos de apoio à adoção, reconhecem que o grande papel da adoção também é o de guardar a memória afetiva daquela mulher que gerou. E nós vemos hoje, inclusive, movimentos surgindo no mundo todo, mas no Brasil, chamado a busca das origens. Então existem filhos adotivos, não é? Já adultos, já com a família constituída, que despertam para uma curiosidade. Onde está aquela mãe, inclusive em adoções internacionais de crianças suíças, francesas, que querem voltar ao Brasil e, de alguma forma, se conectar com aquela situação que gerou a sua vida, porque eles valorizam esse momento. Não é? E é preciso, então, guardar a informação e a memória. E as mulheres que geram novas vidas precisam ter o respeito e a compreensão. Porque futuramente, os filhos que geraram, ainda que filhos adotivos de outras famílias, possam ter despertado essa curiosidade sadia, humana, humanizante, de conectar com uma história de vida semelhante à nossa, ainda que por caminhos diversos. E, felizmente, é possível afirmar que hoje as famílias adotivas já não temem dialogar com o passado dos seus filhos, porque têm absoluta segurança de que essas crianças, esses adolescentes como a Fernanda, sabem perfeitamente a que família elas pertencem, pelos afetos que o pai, a mãe e o irmão construíram ao longo do tempo, não é? E pelas leis, para que se tenha a segurança de que não foi cometida uma violência contra a família biológica. Esse é um dos temas mais sensíveis e também tenho certeza sobre o qual a doutora Eunice teria imensas lições a nos dar. E a palavra aí que norteia, eu vou compartilhar isso com a mesa toda, portanto, o ato de, seja da mãe biológica, que de alguma forma disponibiliza para adoção, seja pela família que recebe a criança, não é uma decisão, vou começar pelo Daniel, não é uma decisão muito racional, não é uma decisão econômica, porque filho dá despesa, né? Uhum. Filho dá trabalho, alguns... todos dão. Ah, com certeza. Então, acho que a única palavra que cabe aí, para resumir o que o Fernando falou, é amor. Seja para essa mãe biológica, que de alguma forma não pôde, né, N circunstâncias, é um gesto de amor. De amor à vida. Né, e a quem acolhe, eu acho que é um amor igual. Não sei se dá para dimensionar. Né? Acho que não tem outra palavra que resuma o que o Fernando explicou, não, Daniel? Não tem. Não sei, pode falar, Karina? A gente, durante o processo de adoção, a família biológica é procurada, né? Mesmo ela já estando com a gente em guarda permanente, etc., a procuradoria vai, de forma, até eu acredito que insistente, um pouco demais, atrás da família biológica. Mas no nosso caso aconteceu uma coisa bastante peculiar, que foi o seguinte: quando tentaram contato com a Karina, que é a genitora da Fer, ela tinha falecido. E isso para nós três, para a Fer em primeiro lugar, mas para mim e para a Vanessa,
foi um baque. Eu e a Vanessa, a gente sentou e conversou e parecia que a gente tinha perdido um parente. E conversamos muito sobre isso porque a gente não sabia que a gente tinha um vínculo emocional com ela. E a gente tinha. Né? Então, e aí a gente contou para a Fer. Para a Fer foi muito mais complicado ainda de gerir isso. Mas a Fer faz acompanhamento psicológico e a gente tem uma comunicação muito aberta em casa, né, filha? Mas foi uma notícia que a gente teve que trabalhar, né? Não foi? Uhum. É isso. Acho que são fatos, acontecimentos que acontecem em todas as famílias, né? Testemunho valioso do Daniel. Valioso, viu, Fernanda? Você está abrindo a sua vida particular para a gente, para podermos compartilhar da sua vida também. E as colocações do Fernando, como sempre, impecáveis. E a gente, ao longo desse trabalho com adoção que a gente faz, que eu participo há muitos anos, cada vez mais a gente se conscientizou da necessidade de acolhermos a família de origem da criança, não é? E nós temos uma grande autoridade no Brasil, que é a psicóloga Maria Antonieta Pisano Mota, que publicou um livro, Mães Abandonadas. E nós do GAD, tivemos a oportunidade de fazer um workshop, um trabalho com ela, belíssimo, que nos abriu cada vez mais, porque como nós, de grupos de apoio à adoção, trabalhamos em todas as pontas, com a mãe que quer entregar para adoção, com a criança, com os adotantes, com seus anseios. Então, foi precioso o livro dela. Então, você dizer para aquela moça que quer entregar o filho à adoção por amor, porque ela não pode, por todos os motivos que o Fernando elencou, não pode cuidar daquela criança e está entregando, então fazer daquele momento da entrega um ato de amor. Então, olhe para o seu filho, conte para ele, para o bebê que acabou de nascer, por que você tomou essa decisão. Se for possível, amamente o seu filho. Faça aquele momento da entrega um ato de amor, porque é valiosíssimo para a genitora e para o bebê, porque ele já introjetou, né, aquele ato de amor. Para a vida de ambos, né? E a Maria Antonieta, a nossa amiga Tina, que é a Maria Antonieta Pisano Mota, ela fez um trabalho com adolescentes que entregavam para adoção e tinha até um depoimento muito forte. Uma adolescente que falou, eu não quero nem ver o bebê, leve que eu não quero ver, porque eu vou entregar, mas eu não quero nem olhar. E depois essa adolescente ficou sonhando com um bebê sem rosto, porque não tinha olhado. A mãe tem que fazer daquele momento, a genitora, um ato de amor. Concretizar aquela entrega de forma suave, não é? Porque os motivos são sempre variados. Sim. Inúmeros, e eu acho que não cabe, é meio óbvio falar isso, mas é importante. Não cabe julgamento, né, doutora? De maneira nenhuma. Os motivos são variados. E como o Fernando falou, nem sempre é um motivo econômico, são as circunstâncias daquela gestação, as circunstâncias daquele nascimento, né? Mas sempre existe amor daquela mulher que atravessou um processo de gestação para trazer ao mundo um ser humano maravilhoso, como o Fernando. Sem dúvida. Eu creio que o econômico definitivamente não seja motivo. Pode pesar, porque uma família que já tenha muitos filhos e que saiba da dificuldade que será mais uma criança para alimentar e vestir, pode pesar. Mas existem os órgãos públicos que também oferecem um apoio para essas famílias. Exato, né? O CREAS, o CRAS em Itapetininga, né? Mas o respeito à mãe que entrega e aquilo que o Fernando falou, o jovem, o adolescente, querer conhecer a sua origem, é a busca da sua identidade. Sim. Às vezes fala, não, a família que adotou não pode temer, porque já estabeleceu um vínculo tão forte que aquela busca é a busca da sua... Quero ver, uma vez um adolescente, eu quero ver que cara tem, sabe?
a busca da sua identidade. E agora, por lei, aos 18 anos, o jovem tem direito de conhecer antes família de origem. E outra coisa que existe, que é uma dessa lei nova, nova porque é de 2010, né? E que a gestante, quando quer entregar por adoção, porque sabe que não terá condições de criar, ela tem direito ao sigilo. O Poder Judiciário pode garantir que aquela mulher, porque normalmente é chamada a família extensa, outras pessoas, né, para saber se quer ficar com aquela. Ela tem direito ao sigilo do nascimento da criança, que ela está entregando para que o Poder Judiciário faça a colocação numa família que foi habilitada, que é adequada. Sigilo para que garanta o não julgamento da sociedade, né, dos demais. Né? Exatamente. Muito bom.